importante fazer algumas reflexões por aqui sobre esse processo de negociações que, por enquanto, encontra-se num impasse. Ao longo da semana, nós também falamos por aqui com bastante exaustão até sobre a situação envolvendo o corredor Filadélfia, aquela faixa de 14 quilômetros que faz a fronteira entre a faixa de Gaza e o território egípcio, mas fica parecendo que se trata apenas desse ponto que impede um acordo, e isso não é verdade. Há muitos outros, de acordo com informações que nós obtivemos e também divulgadas pela imprensa norte-americana. Há questões envolvendo o número de reféns israelenses a serem libertados em troca do número de prisioneiros palestinos que também serão libertados. O cenário atual dá conta de mais ou menos 30 reféns israelenses a serem libertados na primeira fase, em troca de 800 prisioneiros palestinos. O número de reféns israelenses era de 33 especificamente, mas 3 dos reféns israelenses foram assassinados pelo Hamas há uma semana. 3 deles estavam na lista daqueles que seriam libertados já na primeira fase desse acordo. Em relação a esses 800 prisioneiros palestinos, há também outras questões. Por exemplo, não está decidido esse número deve girar em torno de 800, mas ainda não é um cenário totalmente fechado. E há outras questões, por exemplo, se eles vão retornar a seus locais de residência originais na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, ou se eles serão deportados para outros países. E quais serão esses países? Israel quer ter o direito de deportar parte desses, em especial aqueles que cometeram crimes, que assassinaram cidadãos israelenses e que foram condenados por isso. Sobre esse ponto especificamente, em relação ao número de prisioneiros palestinos, em relação à questão de deportação, para onde eles serão libertados, segundo os Estados Unidos, há muita dificuldade de receber respostas por parte do Hamas e que Israel mostrou muito mais flexibilidade nessa questão envolvendo os prisioneiros palestinos. Agora sim, sobre o corredor Filadélfia também, que também está no centro do impasse, é mais um dos impasses. Os Estados Unidos propõem para esse impasse especificamente uma solução que tem a ver com o uso da tecnologia, ou seja, um mecanismo que será supervisionado e colocado em prática por Estados Unidos e Egito e que seria capaz, segundo os Estados Unidos, de impedir o contrabando de armamento para o Hamas a partir do território egípcio, tanto acima quanto abaixo do solo. Uma das principais acusações de Israel é que há uma rede de túneis, uma extensa rede de túneis nesse local que permite o contrabando de armamentos para o Hamas. A informação que nós obtivemos por aqui é que a maior parte do armamento para o Hamas, que entra na faixa de Gaza por meio do corredor Filadélfia, não é exatamente na parte subterrânea do corredor Filadélfia, mas sim na própria superfície, por meio da passagem de Rafah, que é o terminal oficial de fronteira. Na ordem de 80% desse armamento passa por cima, não por baixo. Tudo isso que eu falei agora, todo esse cenário de impasse, diz respeito apenas à primeira fase do acordo, e isso mostra a grande complexidade que envolve as negociações atuais.